A paz do Senhor Jesus é sempre motivo de alegria. Estar aqui para compartilhar com você uma palavra que Deus ele coloca ao meu coração. Para junto nós continuar começando a nossa semana, dando glória e aleluia ao Senhor. Por isso eu quero te convidar a adorar, eu quero te convidar a glorificar, a exaltar o santo e o poderoso nome do Senhor. Porque Ele é bom, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da nossa casa, da nossa vida. Eu quero deixar um abraço especial para aquelas pessoas que nos acompanham, para as pessoas que estão sempre por aqui. Hoje eu quero trazer aqui, alguns nomes, louvado é o nome do Senhor Jesus, e aos poucos eu vou trazendo aqui, Eu deixo um abraço no dia de hoje para Josi, que sempre acompanha a Josi. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. E você que eu não falei o nome hoje, não se preocupe, que em breve eu vou estar falando o seu nome por aqui. Deus te abençoe, fique na paz. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você tem motivo de sobra, porque Deus ele é bom, a sua bondade, a sua fidelidade, ela dura para todo sempre. Ele tem cuidado da minha casa, da sua casa, tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Por isso, declare, glória ao nome santo do Senhor Jesus. E Ele é bom. Nenhuma palavra que falei caiu por terra. Oh, aleluia. Nenhuma promessa que eu fiz deixou de se cumprir. E até aquele não que eu te dei foi cuidando de você. Sei que é difícil processar, mas no final você entenderá que eu sou um Deus de futuro, um Deus de palavra. Eu sou, olhe pra frente, e é lá que eu estou te esperando, pra juntos vivermos o que ainda resta das promessas que um dia eu fiz, filho. Nenhuma palavra que falei caiu por terra. Oh, aleluia, Jesus. Nenhuma promessa que eu fiz deixou de se cumprir. E até aquele não que eu te dei foi cuidando de você. Sei que é difícil processar, mas no final você entenderá. Eu sou um Deus de futuro, um Deus de palavras. Eu sou, olhe pra frente, é lá que eu estou te esperando, pra juntos vivermos o que ainda resta das promessas que um dia eu fiz, filho. Continue olhando para frente, continue olhando para o autor e consumador de todas as coisas, para o Criador, para aquele que tem todo o controle e todo o domínio. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque Ele é comigo e Ele é contigo na sombra, aleluia, no vale da sombra da morte. Ele é comigo e é contigo se nas águas você passar. Ele refrigera a tua alma, porque Ele é contigo e Ele não te desamparará. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso continue olhando para frente,
olhar para frente, olhar para os montes, é não tirar, aleluia, a visão daquele que pode, aleluia, te levar mais além. Não deixe que as tempestades, que as lutas façam com que você venha naufragar, a ser sucumbido, mas olhe para a frente. Deus veio dizer para mim e para você, porque é lá que Ele já está. Ele já preparou um futuro promissor para minha e para a sua vida. Por isso não desista, não desanime. Por isso creia, por isso tenha fé e declare: louvado seja Deus, que Ele te levará às águas tranquilas, porque Ele unge, louvado seja Deus, aquele que espera nele. E aqui eu quero glorificar, eu quero exaltar, eu quero bendizer e louvar a Deus por este louvor maravilhoso que Deus Ele colocou no meu coração. E eu quero junto com você, louvado seja Deus, trazer aqui uma palavra que está lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. Nós vamos começar lendo: louvado é o nome do Senhor Jesus, onde a Bíblia vem falar, aleluia, sobre Davi e Saul. E diz assim, 1 Samuel capítulo 18, acompanha aí por favor. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatã e Davi que Jonatã tornou-se seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatã tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe resta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e lhe deu o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e Judá, porém, gostava de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Vamos ler até aqui, versículo, louvado seja Deus, de número 1 até versículo de número 16. A Bíblia nos diz, louvado é o nome do Senhor Jesus, que surgiu uma grande amizade entre o filho de Saul, Jonatã, e Davi. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que em uma certa conversa, diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatã tornou-se o seu melhor amigo. E aqui eu quero pegar essa palavra que fala que Jonatã, louvado seja Deus, tornou-se o melhor amigo de Davi. E eu quero trazer para mim e para a sua vida, porque o meu e o teu melhor amigo é Jesus. E a Bíblia vem dizer que Jonatã era príncipe, assim também como Jesus, onde a Bíblia vem dizer lá no livro de Isaías que ele é o príncipe da paz, que ele é o rei da eternidade. Se nós, aleluia, prestarmos atenção, a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que Jonatas, aleluia, surgiu tão grande amizade entre Jonatã e Davi, que Jonatã tornou-se o seu melhor amigo. E Deus, ele quer que nós venhamos a ter essa amizade com ele, que nós venhamos a ser amigos de Jesus, onde a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que a amizade ela se tornou. Por quê?
através de uma conversa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós conversamos com Jesus, nós nos tornamos amigo dele. A Bíblia diz: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. E Jonathan fez um acordo de amizade com Davi. E Deus, ele vem dizer para mim e para você que Jesus, ele fez um acordo de amizade comigo e com você naquela cruz do Calvário. Aí a Bíblia diz assim: e Jonathan fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram o seu melhor amigo. Jonathan tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. E vamos prestar atenção nesse versículo de número 4, porque o Espírito Santo, ele vai ministrar ao meu e ao teu coração. A Bíblia diz que Jonathan, sendo príncipe, louvado seja Deus, ele fez amizade com alguém que era de um clã que não tinha conhecimento nenhum, mas que a Bíblia vem dizer que Deus tinha ungido, louvado seja Deus, para ser rei. E a Bíblia vem nos dizer que Jonathan, sendo príncipe, fez uma amizade com aquele que era ungido. E Deus vem dizer para mim e para você que Jesus, ele fez uma amizade comigo e contigo. E quando um príncipe faz amizade, louvado seja Deus, ele tem algo para nos dar. A Bíblia nos diz que Jonathan pegou, tirou o seu manto que estava vestido e o deu a Davi, a sua túnica. Ele não deu apenas o manto, mas ele deu também a túnica. Manto é uma espécie de roupa parecendo, louvado seja Deus, um vestidão, aquela roupa que se bota por cima, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E túnica é uma espécie de capa. A Bíblia vem dizer que Jonathan tirou o quê? As vestes reais. Ele tirou aquilo, louvado seja Deus, que lhe pertencia verdadeiramente e deu para o seu amigo. E é isso que Deus, ele quer fazer comigo e contigo. Ele quer me dar e te dar um manto e uma túnica, louvado seja Deus, celestial. E a Bíblia diz assim: Jonathan tirou o manto que estava vestido e o deu a Davi. Por quê? Porque se tornou amigo dele. E quando nós nos tornamos amigos de Jesus, é ele quem nos veste com a túnica, é ele quem nos traz o manto. E a Bíblia vem dizer: deu a Davi com sua túnica. Quem era Davi? Um escolhido. E Deus vem dizer que, pegando esse contexto, essa palavra e aplicando na minha e na sua vida, assim também somos nós. Amigos de quem? De príncipe. Amigo daquele que é o filho do rei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer: Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, que estava o quê? Vestindo. Foi isso que Jesus, ele fez. Ele tirou o manto de glória, ele desceu aqui na terra para dar para mim e para você a oportunidade de sermos salvos. Quando Jonathan fez aquilo, louvado seja Deus, no mundo espiritual, louvado seja Deus, Jonathan estava entregando algo. E não é diferente na minha vida e na sua vida. Aquele que é meu amigo e teu amigo, ele também quer te entregar algo. E ele também quer me dar e te dar algo. A Bíblia diz que além de uma sincera amizade, ele ainda tirou o que ele tinha. Será que eu e você conseguimos entender que além de Jesus nos dar uma sincera amizade, ele ainda quer compartilhar comigo e contigo o manto de glória e a túnica? Louvado seja Deus, aquilo que é precioso. O que Jonathan usava era precioso porque eram vestes reais. E o que Jesus, ele tem para mim e para você também é precioso. E a Bíblia vem dizer que Jonathan tirou o que estava vestido e o deu a Davi com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. A Bíblia nos diz, lá no livro de Efésios, que Deus, ele disponibiliza para mim e para você uma vestimenta espiritual, que é uma vestimenta de um soldado. O que, aleluia, Jonathan estava entregando para Davi nada mais era, nada mais menos, aleluia, do que uma veste espiritual. Não era simplesmente uma veste material de um rei. Mas ele estava dizendo, olha, ele, louvado seja Deus, ele vai usar as vestes reais, porque ele é meu amigo. E é assim que Deus, ele faz. A Bíblia diz que além de dar a túnica e os vestimentos, deu a espada e ainda deu o arco e o cinturão. Será que eu e você temos noção do que Jesus, ele pode me entregar e te entregar? Não. A Bíblia diz que o rei, que o príncipe pegou e deu a espada, aleluia, para Davi. E Deus vem dizer que ele deu a minha espada, aleluia, perdão, que ele deu a espada dele para mim e para você, que se chama a palavra. A espada de Deus que deve ser manejada, assim como está escrito no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso de número 10, que fala das armaduras do Espírito Santo.
onde a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que Jonathan entregou uma armadura para Davi, entregou vestes para Davi, entregou o arco, louvado seja Deus, e diz assim, seu arco e o seu cinturão. E que cinturão é esse? Louvado seja Deus. É o cinturão da verdade, o cinto da couraça da justiça, onde aquele que caminha com Jesus, aleluia, recebe, louvado seja Deus. Um cinturão da verdade. Você pode não ver, você pode não perceber, mas quando nós servimos a Jesus, nós resplandecemos uma luz, resplandecemos uma veste espiritual. Temos, aleluia, glória a Deus, ferramentas. E essa ferramenta se chama a espada. A Bíblia diz que aquele homem se tornou amigo de Davi. E ele entregou tudo o que ele tinha para a defesa. Por quê? Porque ele sabia que Davi iria precisar se defender. A Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que tudo aquilo aconteceu. E Saul colocou Davi em um posto elevado. Louvado seja Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que é Ele quem te coloca onde Ele quiser. É Ele quem faz com que você assente onde Ele quer. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que pôs Davi em um posto elevado. Versículo de número 5 diz assim: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. E Deus é o Deus que quando Ele vê que eu e você estamos disponíveis, quando Ele vê que eu e você, aleluia, estamos no voluntariado, Ele te dá um posto. Mas não é qualquer posto, é um posto de confiança, é um posto de liderança. Louvado seja Deus, e quem tiver fé aí vai pegando. Louvado é o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia vem dizer que o rei deu um posto para quem? Para quem estava ali fazendo com habilidade. Seja lá o que você faz, se você faz bem feito, tenha certeza que os céus Ele vai te honrar. A Bíblia diz assim: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com habilidade. Não era de qualquer jeito que ele chegava lá e fazia, mas ele tinha, aleluia, um primórdio, ele tinha, aleluia, vontade, ele tinha, aleluia, amor no que fazia. Porque a Bíblia vem dizer que tudo que fizermos devemos fazer como se fosse para o Senhor. E a Bíblia nos diz que Davi, ele tinha essa sensação, esse sentimento de fazer tudo e fazer bem feito. E porque ele fazia bem feito, a Bíblia diz que ele recebeu um posto elevado. Por isso não se incomode se tem alguém, louvado seja Deus, se irritando porque você está fazendo. Se tem alguém criticando porque acha que você está querendo se aparecer, porque acha que você está querendo, louvado seja Deus. Se achar melhor não, você está fazendo com habilidade aquilo que Deus entregou e confiou nas suas mãos. E a Bíblia vem dizer que porque Davi fez com habilidade, ele recebeu um posto elevado. Mas a Bíblia nos diz que quando tudo aquilo aconteceu, louvado seja Deus, e Davi matou ali o filisteu, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, onde a Bíblia vem dizer que no capítulo anterior, Davi, ele tinha matado Golias. Ele tinha matado o gigante, porque Davi tinha matado os gigantes. As mulheres, quando Saul chegou, aleluia, no território, aleluia, de Jerusalém, a Bíblia nos diz que as mulheres gritavam. E Saul, olha só, matou milhares. E Davi, dezenas de milhares. E a Bíblia nos diz que, ouvindo isso, Saul se irritou. Se irritou por quê? Porque as pessoas, elas até querem que vocês estejam bem, mas não melhor do que ela. Saul, aleluia, até queria que Davi estivesse bem, mas não melhor do que ele. E a Bíblia vem dizer que quando Davi, aleluia, foi mencionado, Saul se irritou. E quantas das vezes as pessoas se irritam quando vê alguém falando bem de mim e de você, quando vê alguém, louvado seja Deus, te defendendo e me defendendo, porque Deus, ele é assim. Ainda que alguém fale mal, Deus, ele sempre vai levantar alguém para falar a verdade, porque Deus, ele é o Deus, aleluia, que tudo vê. Os olhos dele não pisca e não toscanejará, o santo guarda de Israel. A Bíblia nos diz que Saul, ele teve inveja de Davi. E quando ele teve inveja, então ele começou a perseguir, ele começou a querer matar, ele começou a querer tramar. Mas aqui eu abro um parêntese para falar com você. Quem era Davi naquela época? Davi era alguém que tinha sido ungido, mas Davi não tinha posses, Davi não tinha nada. E Saul nem sabia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas ele sentia.
Ele sentia que o que ia acontecer na vida de Davi era grande. Por isso muitas das vezes você se pergunta por que tanta inveja, por que tanta calúnia, por que tanta perseguição. Porque o teu inimigo, ele já sabe que o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Então a inveja começa antes mesmo de você se assentar aonde Deus quer que você se assente, de você assumir o que Deus já disse que você vai assumir. Porque o inimigo, ele já começa a perceber por quê? Por causa da luz. A Bíblia vem dizer que Davi já tinha recebido até as vestes. Davi tinha recebido, louvado seja Deus, no mundo espiritual, aleluia, armaduras do Espírito Santo para guerrear, porque ele iria precisar. E Deus vem dizer para mim e para você que ele já te revestiu com as armaduras do Espírito Santo para você combater toda a inveja. Já começa a orar, assim diz o Senhor para você, já começa a orar, porque o que eu vou fazer é grande. Já começa a repreender os olhares invejosos, as palavras contrárias, as petições contrárias, porque o inferno não vai paralisar aquilo que eu tenho para fazer na tua vida. E ainda que o inferno tente se levantar, ainda que invejem, ainda louvado seja Deus que se irritem, eu cumpro a promessa. Assim diz o Senhor para mim e para você. A Bíblia vem nos dizer, louvado seja Deus, que Saul ficou irritado. E diz assim, versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão. E aborrecido disse, atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. A Bíblia vem dizer que ele se comparou a Davi. Louvado seja Deus, e quem inveja ele é assim, ela é assim, ele e ela quer se comparar com você. Louvado seja Deus, não aceitou o quê? As pessoas terem elogiado. Não aceitou as pessoas terem dito a verdade. O que foi que as pessoas disseram? Simplesmente a verdade. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que por Davi ser escolhido, que por Davi ter feito o que ninguém fez, tinha gente invejando. Mas Deus vem dizer para você que enquanto a inveja está, aleluia, tentando, louvado seja Deus, te perseguir, Ele é o Deus que faz com que tudo aconteça no tempo certo determinado por Ele. A Bíblia vem dizer que embora Saul tentasse matar, embora Saul tramasse, a Bíblia nos diz que Saul, ele tentou matar Davi 2 vezes. E a Bíblia diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia seguinte, o espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa, enquanto Davi tocava o quê? Harpa. E nós vamos ver aqui que enquanto as pessoas estão com inveja com a nossa vida, louvado seja Deus, aquele que teme e conhece a voz do Senhor está orando por quem inveja, por quem pragueja, por quem fala mal, por quem calunia. Porque a Bíblia vem dizer que nós devemos amar aquele que nos persegue. Louvado é o nome santo do Senhor. E a Bíblia vem dizer que Davi, ele tocava harpa para quê? Para acalmar o espírito de Saul, que estava atormentado. E a Bíblia diz, como costumava fazer, Saul estava com a lança na mão e atirou dizendo, encravarei Davi na parede. Tem gente achando que vai te encravar na parede, tem gente achando que vai lançar os dardos e que vai pegar em você. Mas a palavra vem dizer, mas Davi desviou-se 2 vezes. E aqui Deus, ele quer dizer para mim e para você, que você e eu vamos desviar, aleluia, quantas vezes for necessário pelo poder do sangue do Senhor Jesus, porque não adianta lançar míssil, não adianta lançar dardo, não adianta lançar o que vem de lá para cá. Glória a Deus, é fulminado pelo sangue do Cordeiro, o único sangue que tem poder. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz, mas Davi desviou-se. E desviar-se não é uma tarefa fácil, louvado seja Deus, tem que estar atento, tem que estar vigilante. Por isso Deus, ele vem dizer para você que muitas das vezes está em território inimigo, que muitas das vezes está em locais que pensa, aleluia, que é bem quisto, que é bem-vindo, mas não é. A Bíblia diz que Saul recebeu Davi. A Bíblia diz que Saul manteve Davi por perto, mas era uma tentativa de querer matar, era uma tentativa de querer fulminá-lo. Mas o Deus que está no céu estava vendo tudo e fazia com que Davi sempre se desviasse da aparência do mal. E a Bíblia vem dizer que Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado. Glória a Deus, e agora estava com Davi. Então afastou Davi, aleluia, glória a Deus.
da sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000. E vai ter gente que vai ter que se afastar da tua presença, porque vai ver que não pode, não é nem com você, é com teu Deus, não é nem comigo, é com meu Deus, porque quem somos nós, aleluia, somos pó, somos carne, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos, mas Ele, que é todo poderoso, que tem o controle, que é o Deus que cuida daquele que é ungido, aquele que reveste, aleluia, com as armaduras do Espírito Santo, a Bíblia diz que Jonas se tornou amigo. E quando você se torna amigo de Jesus, Deus ele te dá as vestes reais. Deus ele te dá, aleluia, espada. Deus ele te dá flecha. Louvado seja Deus. E Deus ele te dá um cinturão da verdade. Sabe por que, aleluia, que Saul, aleluia, invejava, aleluia, Davi? Quem era Davi? Mais uma vez eu vou perguntar aqui. E aqui o Espírito Santo ele vai ministrar. Quem era Davi? Alguém que o clã não era conhecido. Alguém que não era de uma linhagem real. Alguém que não era alguém que tinha posses. Louvado seja Deus. Mas Saul era rei. E mesmo Saul sendo rei, estava invejando quem? Um menino. Estava invejando um jovem. Quem? Alguém que não tinha conhecimento. Alguém que tinha aparecido ali do nada. Aparentemente para ele era do nada. Mas Deus é o Deus que ele tem um propósito. E Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes você tem se perguntado: quem sou eu para as pessoas me invejar? O que é que eu tenho para as pessoas me invejar? E Deus vem dizer: você tem a glória, você tem presença, você tem unção, você tem a luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você tem a palavra de Deus no teu coração. E isso traz inveja. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem sou eu, aleluia, para alguém me invejar? Quem é você para alguém te invejar? E Deus vem dizer: você é um escolhido, você é uma escolhida. E é por isso que aquele que perdeu presença, aquele que não está na presença de Deus, inveja, porque só inveja o outro quem não tem Jesus. Porque a inveja vem de Satanás. A Bíblia diz que Satanás invejou o trono do Senhor. E aí nós vamos ver, louvado seja Deus, que quem tem esse tipo de pensamento, quem tem esse tipo de sensação, vem da parte de quem? Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Saul invejou Davi. Mas quem era Davi? Só porque Davi fez algo de bom. Davi defendeu o acampamento. Davi, louvado seja Deus, se levantou para fazer algo que ninguém estava fazendo. A Bíblia diz que durante cerca de 40 dias o filisteu estava atacando. Estava perguntando: mas quem é que vem aqui, aleluia, lutar comigo? E a Bíblia nos diz que não teve um naquele acampamento que se levantasse. Entre milhares e milhares de soldados que Saul tinha. Mas Davi, ele se levantou e ele fez algo que ninguém fez. E quando você se levanta e faz algo que ninguém fez, tenha certeza que o inferno vai levantar alguém para ter inveja. Mas a Bíblia nos diz que antes mesmo de Davi ser rei, antes de Davi ter alguma coisa, ele já estava sendo invejado. E você muitas das vezes se pergunta: mas como é isso? O que é que eu tenho? Eu sou como todo mundo, vivo como todo mundo. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Falando financeiramente falando, territorialmente falando, louvado é o nome de Cristo. Mas você não é, aleluia. Você tem presença, você é escolhido. E a Bíblia vem dizer que então Saul afastou Davi da presença. Por quê? Louvado seja Deus. Porque a Bíblia vem dizer que ele percebeu que ele não poderia encravar, porque Davi iria se desviar todas as vezes. Então ele bola um plano maquiavélico e ele tenta casar Davi com uma de suas filhas. Depois desiste, depois casa com a outra. E nós vamos ver, louvado seja Deus, que Davi acaba casando com Mical. Mas o plano de Saul não era apenas casar Davi com Mical. Era com que Davi, aleluia, casando com Mical, fosse, aleluia, líder. Fosse, aleluia, frente de exército. E então os filisteus o matassem. E tem muita gente achando, louvado seja Deus, que não pôde, estar te entregando a uma cambada de filisteus, achando que vão te executar, achando que vão te exterminar, achando que os filisteus vão acabar com você. Muitas das vezes sai de cena, muitas das vezes tinha Davi por perto. Quando percebeu que não ia conseguir ter Davi por perto, aí mandou Davi para longe. Mandou Davi para longe, achando que os filisteus iam matar, achando que os filisteus iriam acabar com Davi. Mas a Bíblia diz que não foi o que aconteceu. A Bíblia nos diz que além dos filisteus não acabar com Davi, Davi ele sentou na cadeira de reinado. Por isso Deus ele veio dizer para mim e para você: não te preocupa com a inveja, repreende, não te preocupa, começa a orar, porque eu vou te abençoar de uma forma sobrenatural. E até aqueles que já te invejam agora vão ter que ver
A Bíblia nos diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Saul, louvado seja Deus, ele ficou tão atormentado que a Bíblia vem dizer que ele mesmo se destruiu. E Deus vem dizer para mim e para você que a inveja mesmo, ela se destrói. Foi isso que Lúcifer fez. Ele se autodestruiu quando ele quis invejar quem ele não podia. E Deus vem dizer para mim e para você que aquele que está te invejando, aquele que está te perseguindo, aquele que acha, aleluia, que vai te entregar aos filisteus e que você, aleluia, vai ser exterminado, vai ter que ver. E vai ele mesmo se destruir. A Bíblia nos diz, se nós lermos o capítulo todo, louvado seja Deus, e nós continuarmos lendo a história, nós vamos ver que a promessa, aleluia, se cumpriu. Davi reinou, e além de Davi reinar, a Bíblia ainda vem dizer que o trono de Davi foi sucedido por Salomão, e até hoje, porque a Bíblia nos diz que Jesus veio da descendência de Davi. Só para eu e você termos uma noção. Porque o inimigo, aleluia, muitas das vezes pela inveja, ele quer atrapalhar, ele quer dizer que você não vai conseguir. Por isso fique atento. Fique atento, louvado seja Deus, com tudo que o Espírito Santo falou ao teu coração. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, e creia. Creia que o teu amigo Jesus, ele já te entregou, aleluia, uma veste real, uma túnica, uma espada, aleluia, o seu arco e o seu cinturão. Você não está desprotegido, você não está despreparado. Use o que Deus te deu e você sabe o que é. Use a ferramenta que o teu amigo te deu. Eu fico imaginando Davi lutando as outras guerras, Davi se defendendo, louvado seja Deus, com o arco, com a espada que o amigo deu. Eu fico imaginando ele se lembrando daquela aliança, daquele acordo. E Deus vem dizer que ele tem uma aliança contigo. Louvado seja Deus, a aliança já foi feita na cruz do Calvário. Por isso, simplesmente creia. Creia que a inveja não vai te paralisar, assim diz o Senhor. Palavra de hoje, livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. Que Deus abençoe poderosamente sua vida com essa palavra. E se você está sendo invejado, se você está sendo atacado, se você é alguém que você não faz nada, que você muitas das vezes se pergunta, mas por quê? Davi, ele ainda nem era rei. Davi era alguém que não era ninguém naquela época. Ninguém, não de ninguém, de não ser alguém, mas ninguém de não ser conhecido. Entenda o que Deus está querendo dizer. Davi era alguém, aleluia, que se Saul olhasse, como ele iria imaginar? Mas ele já sabia. Por isso que muitas das vezes você é atacado, porque aquele que te olha, que te inveja, ele já sabe aonde Deus ele vai te levar. Aí fica com um olho de tandera. Louvado seja Deus, tentando fulminar o projeto do céu. Mas eu nunca vi projeto do céu falido. Eu vejo o projeto do céu, louvado seja Deus, investido e finalizado. A Bíblia nos diz lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Deus ele criou o mundo e tudo que Deus fez foi bom, não foi ruim não. Então tenha certeza que toda essa inveja não vai deixar o que Deus tem para fazer na tua vida ruim. Vai ficar bom. E você vai aonde Deus disse que você vai. Tome posse dessa palavra, declarando: esta palavra é para mim. Eu recebo para minha casa, para minha vida, em todas as áreas. Em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar. Obrigada, meu Deus eterno e adorado Pai. Só o Senhor é Deus. Quem há, meu Deus, aleluia, como o Senhor não há. Não há, meu Deus, o que seja, meu Pai, aleluia, comparado a Ti, meu Deus. Nós te glorificamos, te exaltamos, bendizemos e te louvamos, meu Pai. Queremos te agradecer por esta palavra, queremos te agradecer pela nossa vida, pela nossa família. Queremos, meu Deus, declarar, Pai, que nós cremos que o Senhor é o nosso amigo leal, o nosso amigo fiel, o nosso amigo verdadeiro, o nosso amigo que tudo vê, o nosso amigo que tudo sabe. O nosso amigo, meu Pai, que não nos deixa sozinho, que fez um acordo conosco. Acordo, meu Deus, aleluia, uma aliança eterna. Queremos, meu Pai, te agradecer porque o Senhor disponibilizou para nós, meu Pai, manto único. O Senhor disponibilizou um manto. O Senhor nos cobriu com teu sangue carmesim. O Senhor, meu Pai, nos deu novas vestes, meu Pai, meu Pai, aleluia, no Espírito Santo. O Senhor nos trouxe a espada que é a tua palavra, o arco, meu Deus, aleluia, e o cinturão da justiça, como está escrito lá no livro de Efésios, as armaduras do Espírito Santo.
Obrigada, meu Deus, porque antes mesmo, meu Pai, aleluia, que a inveja viesse sobre a vida de Davi, a tua palavra vem dizer que o Senhor já tinha entregado, meu Deus, as ferramentas, meu Pai, o manto, Senhor, que ele iria precisar, o manto de glória. E não adianta, meu Pai, inveja, não adianta calúnia, não adianta perseguição. A Bíblia nos diz que Saul, meu Pai, tentou encravar, aleluia, com lança Davi na parede por 2 vezes, mas todas elas Davi se desviou. E aqui eu quero profetizar, meu Deus, que nós vamos nos desviar pelo poder do sangue do Senhor Jesus de toda aparência do mal, porque o mal não vai nos atingir. Tudo aquilo que vier mandado, programado, preparado, bata em retirada nesta hora. Tudo aquilo que vem por um caminho, volte por 7, seja retrocedido, fulminado, que desça as profundezas do abismo em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso rochedo, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo. A palavra vem dizer que o amigo disponibilizou, aleluia, as ferramentas, disponibilizou as vestes. Obrigada, meu Deus, porque o inimigo, meu Pai, aleluia, ele vai ter que se afastar, meu Pai. Aquele, meu Pai, que muitas das vezes se aproxima, meu Deus, para tentar matar, fingindo ser aquilo que não é. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, abre os nossos olhos, nos faz ficar vigilantes. Embora Davi estivesse naquele território, Davi estava vigilante, meu Pai, na tua presença. Davi estava tocando harpa. Davi, meu Pai, não estava deixando de ser servo porque tinha alguém querendo perseguir, mas todas as vezes que o perseguidor, meu Pai, aleluia, o perseguia, ele adorava, Senhor. Ele louvava, ele glorificava o teu nome. E a palavra vem dizer que o espírito maligno tinha que bater em retirada. Oh, meu Deus, o inimigo, meu Pai, ele viu, Senhor, que não podia. Então, meu Pai, tentou de outra forma, mas nós queremos declarar que todas as formas que o adversário tentar, cai por terra aqui agora em nome do Senhor Jesus, porque não adianta, meu Pai. Muitas das vezes o inimigo, ele vem, não consegue, aí manda outro. Não adianta mandar filisteu, não adianta mandar amorreu, não adianta mandar amonita, não adianta, porque conosco está aquele que é mais poderoso, o maior, o santo guarda de Israel, o general de guerra, aquele que vai adiante da peleja, onde ele mesmo diz que a peleja não é nossa, mas a peleja é dele. Oh, meu Deus, a peleja não é nossa, a peleja é tua, Senhor. Entregamos nas tuas mãos todos aqueles que invejam, meu Deus, entregamos nas tuas mãos todos aqueles que perseguem, todos aqueles que querem nos encravar na parede, todos aqueles que querem nos deixar encurralados, todos aqueles que querem nos deixar sem saída. A palavra vem dizer que Faraó tentou deixar o povo de Deus sem saída. O povo até parecia estar encurralado, mas a tua palavra vem dizer que o Senhor abriu, meu Deus, o mar vermelho. Abre, meu Deus, o mar vermelho para o teu povo passar, meu Pai. Oh, meu Deus, não nos deixa, Senhor, aleluia, encurralados. Não nos deixa, meu Pai, encravado na parede com as setas, meu Pai, demoníacas. Mas nós queremos repreender, queremos declarar, meu Pai, aleluia, que nós somos cercados, Senhor. Que nós estamos, meu Pai, revestidos pelo manto de glória, pela túnica do céu. Nós temos as vestes reais do Senhor. Nós temos a espada da palavra do Senhor que corta todo o mal. Oh, Deus, obrigada, Senhor. Abençoa, Pai, esta vida. Abençoa, meu Pai, esta família, meu Pai. Repreende todo olhar invejoso, todo ataque, toda a fúria do adversário. E aqui, meu Deus, eu entrego cada vida, Senhor, em tuas mãos. Cobre-me, Senhor, com teu sangue. Cobre a minha casa, a minha família. Cobre, meu Deus, a vida dos meus. Meu Deus, dá o livramento, meu Pai, nesta hora. Oh, meu Deus, fecha a cova. Meu Deus, corta o laço. Meu Deus, a tua palavra diz que o laço do passarinheiro se quebrou e nós escapamos, porque o Senhor não nos deu por presa, mas o Senhor é o Deus, aleluia, que nos fez por cabeça e não por cauda. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E aqui, meu Deus, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos e adorando o teu nome, declarando, meu Deus, aleluia, que louvado é o nome do Senhor Jesus na nossa vida. E a inveja, meu Pai, não vai prevalecer, em nome de Jesus, do nosso amigo Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz, medite nesta palavra, livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, onde vem falar, louvado seja Deus, que alguém que tinha poder, alguém que tinha até mais, aleluia, financeiramente falando, poder aquisitivo falando, invejou alguém que ainda não tinha nem chegado onde Deus queria, mas sabia. Por quê? Porque aquele que tem o brilho, aquele que é escolhido, aleluia, vai despertar a inveja, vai despertar a calúnia, vai despertar a perseguição. Foi assim com Jesus. Por que os fariseus não aceitavam Jesus? Porque não aceitavam ver o que Jesus fazia. Não aceitava ver cego, aleluia, enxergando, paralítico andando. Não aceitava, mas vão ter que ver. Vão ter
que vê. Glória a Deus, Deus te abençoe.